Olá, vamos ver se eu consigo dizer um pouco para vocês acerca dessa escola literária, o romantismo. Os homens choram, se ajoelham, é um momento muito romântico. Para eles tudo dói, viver dói, estar no mundo dói. Então o romantismo é a primeira escola literária já da era nacional brasileira. Literatura dos viajantes, barroco e arcadismo estão na era colonial. Agora a gente está indo para a primeira escola, primeiro movimento da era nacional brasileira. Então, o que a gente pode ver? Eu vou fazer um pouco assim da introdução para a gente não se estender muito. Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos do romantismo. Vamos lá. Século XIX, anos de 1800 no Brasil. Não esqueçam que o romantismo, a sua grande produção é na primeira metade do século XIX. Vamos colocar no máximo até 1860, quando vão falecer os dois, três últimos grandes escritores do romantismo e vai adentrar quem? O realismo, que é o que eu já mandei para você, que é com Machado de Assis. Mas isso é para a próxima aula. No romantismo, a gente precisa saber o quê? Qual o contexto que está inserido o romantismo brasileiro? Bom, vamos lá. De novo, assim como no período anterior, a gente tem que falar da Revolução Francesa, cuja influência foi muito grande. Ela, com a ascensão da burguesia, após a queda da Bastilha, ela vai nos deixar um legado. Qual o legado? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade do ser humano, liberdade do indivíduo. Agora você pode caminhar com os seus próprios pés. A aristocracia vai perdendo espaço e a burguesia vai ascendendo. Isso é importante. Por quê? Porque agora nós, como indivíduos, naquela época, vai ter a nossa opinião e ela pode ser externada e na literatura os autores vão poder externar seus sentimentos, suas visões, suas críticas, de uma maneira que ainda não tinha acontecido na literatura brasileira. Então, a Revolução Francesa, lá em 1789, é muito importante para a história e para a produção artística brasileira, ok? Outro momento importante é a chegada da família real em 1808, que está diretamente ligada aqui à invasão das tropas napoleônicas lá da Europa. Então, a família real, Dom João VI, sua esposa Carlota Joaquina, aquela que tinha um bigodinho, eles vêm para o Brasil com toda aquela nobreza. E mais um detalhe, ele sai de Minas Gerais, o centro econômico, e nós temos uma nova capital no Brasil, que é o Rio de Janeiro. Cidade imperial, Petrópolis, lá na região serrana do Rio de Janeiro. Então o contexto já começa a mudar, né? Sai de Minas e vai para o Rio. Isso influencia na produção artística. A gente não pode esquecer que um dos momentos importantes do século XIX é a independência do Brasil, que foi em 1822. Aqui, e vocês podem perguntar para a professora de história de vocês, e ela pode tirar alguma dúvida caso eu esteja errando, que a independência do Brasil é um período bem discutível, um acontecimento que, enfim, houve mesmo essa independência. Nós deixamos de ser colônia porque antes os portugueses mandavam em nós, de lá da Europa. Agora parece que eles estão aqui. E aí, qual foi a mudança? Independência ou morte? Agora que eu falo nesse momento em que Dom Pedro, Dom João estava aqui, tá bem? Mas quem vai dizer isso para vocês é a professora de História do Brasil da época imperial, tá bem? Então existe um contexto que o romantismo está inserido, que é esse. Pense sempre em liberdade. A partir de agora, todos os períodos começam pelo romantismo até os dias atuais. Os artistas, em especial em literatura, eles vão ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade para escrever, para fazer o que quiser, enfim. Até que não chegue uma censura, como parece que está alarmando por aí. No livro de vocês tem uma pintura de Delacroix, que se chama Liberdade Guiando o Povo. Se não tiver no livro, mas eu acho que tem, que é uma mulher segurando a bandeira da França, dê uma pesquisada. Ela está com os pulmões de fora, em meio a um monte de homens mortos, com carabinas, enfim. O povo está indo para a luta, se revolucionando, querendo uma mudança significativa nessa sociedade. Essa é uma obra significativa de Lecroix.
tá? Compõe e mostra como é essa sociedade a partir da Revolução Francesa. Mulheres pegando em armas, isso é a Revolução. Vamos caminhar. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lá no final do século XVIII, isso vai influenciar no século XIX até os dias atuais, vai aparecer as liberdades, um documento que fala da liberdade do indivíduo. Aí eu tomo a liberdade e pego um texto para ler para vocês, que é o artigo 11. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos direitos mais preciosos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente. Ou seja, está diretamente ligado aqui à literatura. Ou seja, é um direito que nós temos. Então, a gente tinha mais era que aproveitar. Seguindo isso, com esse contexto de mudança, de ebulição, batendo de frente com o contexto anterior, que era retrógrado, conservador, nós vamos ter um valor ou alguns valores diferentes que vão adentrar a vida de cada indivíduo. Que valores são esses? Bem, um novo sentido de vida. Já que tem liberdade, a gente vai poder visualizar e pensar essa vida de maneira diferente. A gente vai pensar como indivíduo, a gente vai pensar em qual conquista, qual legado, qual a família. Eu posso me dedicar ao meu lazer, tá? São características que antes não eram permitidas. Outra coisa, livre iniciativa e competição. Agora era hora de mostrar aquilo que se sabia, se preparar para um crescimento. Agora é um passo do jeito e da forma como o indivíduo pensava. Extinção dos privilégios da nobreza. A nobreza, a aristocracia, começa a perder o espaço. Como eu disse, é a ascensão da burguesia. Essa nova classe vai tomar um espaço muito interessante na sociedade e, obviamente, a arte vai proporcionar exatamente o que a burguesia está pensando. Ou seja, ela vai para o papel, no caso da literatura, conforme a visualização de cada setor, de maneira como eles liam aquilo e reproduziam aquilo. Fim das barreiras entre as classes. Isso é bom porque antes era aristocracia, nobreza e o resto. Agora não. Agora, nesse período do romantismo, tem um degrauzinho e essas classes não vão ter um espaçamento muito grande entre elas. Claro que os valores entre uma e outra ainda serão bem enraizados, bem marcados, mas não vai ter aquele abismo, aquele buraco entre uma e outra. Para fechar, um novo público leitor. Essa sociedade burguesa é uma sociedade letrada. Ela estuda. Muitos saem daqui da colônia e vai estudar na Europa. Depois retorna para o Brasil, doutor, com direito, com formação de letras, administrador, médico, advogado, enfim. Vai expandir esses conhecimentos do indivíduo e automaticamente esse indivíduo vai exigir mais. Ele vai exigir. Nas artes, o que ele vai fazer? Através da leitura, ele vai expandir esse conhecimento, vai se identificar ou não. É uma premissa que ele tem. Enfim, com a obra em si e com os autores de sua época. Esses são os novos valores que a gente carrega até hoje, tá bom? Uma outra coisa, quais são as influências da Europa? A gente não pode esquecer que ainda é a visão do europeu, ainda é a característica do europeu, só que agora é produzida por brasileiro e é produzida aqui. Então vai ser assim, características da Europa e visão do brasileiro. Joga tudo isso numa panela e começa a literatura, o romantismo brasileiro, a literatura nacional. Que influências são essas? Bem, vamos lá, vamos ver. Rousseau. Rousseau tem a teoria do bom selvagem. O que é o bom selvagem? Aquele homem da terra que não foi corrompido pelo europeu, que não foi corrompido pelo homem branco. Enquanto ele tiver contato, ele não tiver contato com a sociedade, ele é puro. Mas a partir do momento que esse homem tem contato com outros povos, ele pega as características desse povo. E aí são características boas e ruins, e aí começam a ter os choques culturais fortes. Isso vai aparecer, obviamente, na produção artística dessa época. Vamos ver um outro que a gente pode falar. Bem, eu não sei falar alemão, mas é o movimento Stone Brunk. Eu não sei se é assim que fala.
tempestade ou ímpeto, que valorizava o quê? O nacional, ou seja, as raízes, a sua terra. O romantismo está diretamente ligado ao nacionalismo. Isso a gente não pode esquecer. Essa é uma característica que vai influenciar muito os nossos escritores, a questão nacionalista, nacionalista. Outra influência foi também a publicação de um romance do jovem Werner. Deixa eu ver se é isso mesmo. Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, tá? Que ele está externando o quê? A força e a paixão. Então, o que a gente quer é fazer as próprias escolhas, externar os sentimentos. Esse livro é um bom exemplo de que o amor, ele pula qualquer barreira. Ele passa por qualquer tipo de conservadorismo que existia até então. Se eu gosto de uma pessoa, eu quero ficar com ela. Não são mais meus pais ou alguém que vai decidir com quem eu vou ficar. Então, esse Sofrimento do Jovem Werner é um casal apaixonado que, se eles não podem ficar juntos, isso já tinha aparecido em Romeu e Julieta, com Montecos, Capuletos, mas lá ainda tinha o patriarcalismo. Agora, aqui no romantismo, não. Se eu não puder ficar com a paixão da minha vida, pá, eu vou morrer. Não tem mais motivo. Tá? Porque é ela que eu quero, ou é ele que eu quero. Então é tudo muito crucial, muito pontual. Se eu não posso ficar com quem eu quero, é a morte que eu busco. Isso é no romantismo. Isso influenciou muito na Europa. Esse livro foi proibido durante alguns anos lá, tá? Porque criou um índice de suicídio muito grande. As pessoas estavam com sentimentos aflorados. Ele seguindo ao pé da risca, uma obra que é fictícia, tá? Então, essa obra, na época, influenciou muito aqui no Brasil. Uma outra coisa, as principais características dos autores, respectivamente, nas suas obras. Aquelas que mais aparecem são individualismo, subjetivismo. O indivíduo vai andar com os seus próprios pés. E a subjetividade é o que eu penso, o que eu sinto, e agora isso tem valor para mim. Tá? Então, é ter o direito de falar, de expressar, de externar aquilo que se quer. Isso é matéria-prima, primordial para os românticos. Imagina aquele cara que só está pensando em entender os sentimentos, o meu pensamento. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Sentimentalismo não pode faltar. Culto à natureza. Há uma diferença entre a natureza dos Árcades, que é lá do período anterior, porque era uma natureza onde o pastor estava inserido. O pastor é aquele que tocava o rebanho, tá? Para quê? Para viver em harmonia, o bucolismo, enfim. Agora, a natureza dos românticos é a natureza em que ele está inserido. É a sua terra, é a sua raiz, é o seu sagrado, o seu mundo. O Brasil é o mais bonito, é a minha terra. Tem palmeiras onde canta o sabiá, o ar do Brasil é diferente. Então, essa natureza tem que ser cultuada. Por quê? Porque ela faz parte do meu cotidiano, ela é minha, é mais bela, é mais linda e ela influencia todas as minhas ações. Formas de evasão. Evasão, sonhar, imaginar, significa sair um pouco da realidade. Porque antes vivia-se naquela realidade que nos oprimia. Agora eu tenho direito de voar, de viajar, de sair desse mundo. E essa evasão pode ser para a infância, como pode ser histórica. Mas, como nós não temos ainda história propriamente dita para os românticos lapidarem, há um retorno ao medievalismo. Aquelas cantigas, aquelas paixões da Idade Média, elas vão ser trazidas para a produção romântica. O culto ao passado está diretamente ligado a isso. Quem é nosso herói? Que passado é esse? Qual é a história do Brasil? E aí, nós vamos começar a desmembrar essas informações. E os poetas vão usar isso de maneira espetacular. Já eu falo sobre isso. E tem liberdade artística. Liberdade artística, para mim, é a característica fundamental, porque a partir do momento que a gente tem liberdade para escrever, fazer, falar aquilo que a gente quer, da maneira que a gente sente, isso torna a literatura extremamente verdadeira, ela não segue padrões, tá? Isso é discutível. Tem um tipo de forma ainda europeia que é seguida no Brasil nessa época, mas pelo menos a gente tinha liberdade para escrever, pensar e colocar no papel da forma que a gente queria. Isso já foi um passo para a futura liberdade, tá? A mais
digerida que a gente vai ter até os dias atuais, caso nenhum governo venha nos dizer que é proibido. Então, basicamente, são essas as características do romantismo que eu já coloquei para vocês no Word. Mas há duas que a gente tem que se apegar: ideias de nacionalismo, identidade. Pela primeira vez na história da literatura, um período vai querer mostrar essa paixão, esse apego que temos pela terra, o famoso nacionalismo. Aqui eu nasci, aqui está minha família, meus filhos, minha história, minha ancestralidade, onde eu trabalho, enfim. Aqui estão todas as minhas tradições, meu legado, toda a minha história aqui está. Ou seja, gostar de sua terra é o mínimo que se tem que fazer. Porque é aqui onde tu vive, onde tu vai morrer, onde você vai construir sua história. Tudo gira em torno dessa terra. Então, isso é uma ideia de nacionalismo. Essa ideia de nacionalismo é tão grande que a partir do século XIX vai ser criado, por exemplo, o hino nacional brasileiro. É uma bandeira também, né? A bandeira do Brasil. No século XIX também vai aparecer uma figura muito importante chamada Carlos Gomes, o primeiro compositor erudito da história. Ele compôs uma música muito conhecida, muito, chamada Guarani. Todo mundo sabe e conhece essa música. Se vocês ainda não conhecem, por favor, escutem, porque durante a semana nas rádios, a Voz do Brasil era tocada e começava exatamente com essa música, o Guarani do Carlos Gomes. Dei uma pesquisada, é linda. E para fechar as características do romantismo, tem o indianismo. Pense, a partir do momento que você quer falar dessa terra, alguém tem que nos representar. E nós não tivemos Idade Média, os cavaleiros, que as damas suspiravam por eles, que eles estavam nas suas armaduras, seus belos cavalos. Nós não tivemos isso. Nós precisávamos de um herói. E nós temos esse herói, esse nosso herói que nos representa. O nosso povo originário, o índio, aquele que, infelizmente, depois que o maldito europeu botou seu pé aqui, ele virou quase um nada, mas é a representação do herói brasileiro. Ele vai nos representar. O índio frequentemente vai aparecer na obra como nosso herói. Mas tem um detalhe. Esse índio, infelizmente, não vai ser o índio verdadeiro, porque ele é um índio com a visão do europeu. Vai ser um índio que até mesmo esteticamente vai lembrar um caucasiano, e não quem somos de verdade, tá? É quase um alemão de olho azul. É uma coisa. E não o nosso índio, mas já era um primeiro passo para nós termos ideia de nossa representação quanto homem local, como disse o Bom Selvagem, como Jean-Jacques Rousseau. Bem, as influências do romantismo, as características são essas. Eu quero falar um pouco daqui a pouco sobre a poesia romântica, sobre as fases onde estão inseridos os autores, e a gente vai dar uma trabalhada. Mas agora vai esse vídeo, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido, porque eu sei que tem que ser rápido e que eu consiga passar para vocês. Tchau!